Boa noite para todo mundo que tá aí. Eu tô chique hoje, né, com esse negócio aqui, mas eu não vou cantar não, só pra ministrar mesmo. Se vocês se sentirem à vontade de vir um pouco mais para frente, quando a gente tá em número reduzido, fiquem à vontade. Mas, se vocês quiserem ficar onde estão... Eu creio muito que vocês que estão aqui hoje, vocês vieram e vocês não vieram com medo, não vieram com receio daquilo que o Senhor vai fazer, porque esse tema é muito forte. Esmiuça o meu coração. E tipo, o que é esmiuçar? Esmiuçar é quebrar em vários pedaços, despedaçar, nesse sentido assim. Então, a partir do momento que você se coloca disponível para o Senhor fazer isso no seu coração, que é ali é o centro da sua vontade, ali é o centro dos seus querer, daquilo que você ama, então você está disposto a entregar isso pro Senhor, você está disposto a deixar que Ele faça a vontade dEle no seu coração. Então, eu queria orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada um que está aqui, Pai. Estamos em poucas pessoas aqui hoje, Senhor, mas eu creio, Pai, que a sua vontade será feita em cada vida aqui, Jesus. Cada coração que entrou aqui, Pai, disposto a ser despedaçado por Ti, Senhor, disposto a ser quebrado por Ti, disposto a reconhecer, Pai, o Senhor como Salvador, reconhecer o Senhor como único e suficiente na vida dessa pessoa, Pai, que está aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Se tem mais alguém chegando, Senhor, que o Senhor possa trazer debaixo da Tua proteção, Pai. Nós te pedimos que o Seu Santo Espírito faça o que Ele tiver que fazer nessa noite, Pai, nas nossas vidas. Se o Senhor tiver alguma coisa que o Senhor queira remover, que o Senhor possa quebrar isso. Se o Senhor tiver alguma coisa que é necessário cura, que o Senhor possa começar esse trabalho de cura, Pai. Se o Senhor tiver alguma coisa que é necessário que a gente abra mão, Senhor, que a gente, algum vício, alguma coisa que está nos afastando de Ti, Pai, que o Senhor possa tirar isso das nossas vidas, Pai, que isso venha a ser quebrado, que isso venha a cair por terra, Senhor. Se tem algo, Pai, alguma preocupação que está tirando o nosso pensamento de Ti, tirando o nosso foco de Ti, Senhor, eu te peço que caia por terra também, Pai. Nós somos Teus, nós declaramos isso aqui, Pai, nós pertencemos a Ti, e o Senhor tem total liberdade no nosso coração, o Senhor tem total liberdade na nossa vida, Pai. Nós deixamos o Senhor agir onde o Senhor tem que agir, Pai. E essa é a minha oração em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé. A primeira canção que a gente vai trazer é Nada Mais, né? Nada Mais, eu confundo o nome das músicas, mas beleza. E essa é uma música muito, muito marcante, assim, porque ela é uma oração muito sincera. Ela fala que você entra na presença do Pai, você não vem atrás de bênção, você não vem atrás de nada, você só quer o Pai. E eu tenho uma boa notícia, o Pai, Ele está aqui hoje disponível para você. Se você quiser, se você abrir o coração, se você chamar por Ele, eu tenho certeza que na sua necessidade o Senhor vai agir hoje. Então a primeira música é Nada Mais. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só
quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos corações sinceros aqui, Pai, que a gente só quer o Senhor, Pai. A gente está cansado das coisas do nosso dia a dia, Senhor. A gente está cansado da mesmice, a gente está cansado de viver tão superficialmente, Pai. E a gente não quer as suas bênçãos, a gente não quer aquilo que o Senhor pode fazer, a gente não quer os seus milagres, Senhor. A gente quer o Senhor, Pai. O Senhor é único e suficiente para nós, Pai. E para onde nós iríamos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Isso a gente vê na Bíblia também, Senhor. Então, que essa palavra possa se tornar realidade, Senhor. Que a nossa busca no dia a dia seja sincera, Pai. Que os nossos corações, Senhor, estejam quebrantados, Pai. Senhor, olhar para nós, Senhor, e ver o nosso coração quebrantado, o Senhor não resiste, o Senhor venha com o seu Santo Espírito e nos abrace, nos toque, Senhor, porque eu creio que o Senhor é um Deus pessoal, eu creio que o Senhor é um Deus presente, Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que é como um amigo, que a gente pode ter aqui do nosso lado, como um amigo que a gente pode conversar, que a gente pode ouvir os conselhos, que a gente pode desfrutar de momentos tão prazerosos, assim como a gente está desfrutando agora da sua presença, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela sua presença, Senhor. A próxima música é Em Teus Braços.
deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
próxima música que a gente vai cantar, ela é um pouco antiga, né? Um pouco antigona assim, tal, mas a letra dela é muito, 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 muito forte. Passei um período tipo muita correria na minha vida, tanto no trabalho quanto na faculdade, em época de TCC, né, e tal. Então eu tava bem distante das coisas de Cristo. Não tava orando, não tava lendo a palavra, não tava me enchendo do Senhor. E ontem, na sexta-feira, o Senhor me chamou e puxou minha orelha, né, como sempre. E eu tava pensando, essa música já estava separada para o culto de hoje, e eu tava refletindo na letra dela. Essa música, o refrão dela, ela fala assim: atrai o meu coração. No começo eu pensei, tipo assim, caraca, mas o Senhor já veio, já morreu, já deixou o Espírito Santo dele, como assim eu vou pedir para ele atrair mais o meu coração e tal? Aí o Senhor me levou à reflexão 2 textos, né? Primeiro é o texto do jovem rico, que vai estar, se eu não me engano, é Marcos 18. Deixa eu abrir aqui. Marcos 10, 18, se eu não me engano. Aqui, ó. 10, 17. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mas a parte que mais pegou para mim foi essa parte aqui, que os discípulos questionam Jesus. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível. Então, o que o jovem rico ele queria? Ele queria que, através dos mandamentos que ele já estava obedecendo por esforço próprio dele, ele fosse salvo por isso. Mas não vai ser as nossas forças, não vai ser o nosso mérito, não vai ser nada. E tem um outro texto, se eu não me engano é em Efésios, eu estou sem a referência, que Jesus fala, lá está escrito que até a nossa fé que a gente tem, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, se até a minha fé é o Senhor que tem que colocar fé no meu coração, então por que eu não vou pedir para o Senhor atrair cada dia mais o meu coração? Então,
que cada um possa refletir naquilo que está roubando o seu tempo, naquilo que está tirando a sua atenção. Eu não estou falando que a gente tem que... a gente tem as obrigações do dia a dia, com certeza, mas essas obrigações, elas têm que ser o segundo plano. O primeiro plano é você tirar um momento para você se encher de Deus. Se você tem, tipo, o trabalho da escola, o trabalho da faculdade, estava até falando com o pessoal aqui antes do ensaio, não é milagrosamente que o trabalho vai aparecer ali porque você está orando, porque você está jejuando, porque você está lendo a palavra. O trabalho não vai aparecer ali. Você tem que cumprir a sua responsabilidade, e isso é uma forma de agradar a Deus, porque é uma responsabilidade. Então você está servindo a Deus através daquilo também. Mas que a nossa principal atitude, a nossa principal certeza, a nossa principal vontade seja de se atentar às coisas dele primeiro, nem que seja 5 minutos do dia, para depois a gente correr atrás daquilo que a gente tem para correr aqui. Porque eu prefiro cativar 5 minutos da minha atenção a Cristo, que eu sei que depois eu vou ter uma vida eterna, um relacionamento com Ele, e esse relacionamento me atrair desde já aqui, do que eu não dedicar o tempo e correr só atrás das coisas daqui que vai ficar por aqui mesmo. E eu queria convidar o Ítalo para cantar essa música. O Ítalo já fez parte do Ministério de Louvor, dos jovens, de tudo. E essa música é muito forte, a letra. Então, que se vocês quiserem sentar... Opa! Se vocês quiserem sentar e refletindo nessa letra e entregar o seu coração e clamar ao Senhor para Ele atrair o seu coração de novo, para Ele atrair o seu coração pela primeira vez. Eu não sei como você está, mas eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas através do Espírito dEle, e a presença dEle está aqui. Isso é uma certeza que a gente tem que ter. Amém. Então, atrai o meu coração. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade,
estamos aqui, Senhor, nós te pedimos, Pai. Nós reconhecemos que nem a fé que a gente tem, isso vem da gente, Senhor. Não tem nada que a gente possa fazer para que a gente possa gerar fé dentro da gente, para que a gente possa fazer isso, Pai. O que a gente pode fazer é recorrer ao Senhor, ao Seu Santo Espírito. O que nós podemos fazer, Pai, em qualquer situação das nossas vidas, é correr para os Teus braços, Senhor, é correr para os Teus braços de amor, para poder depositar, Senhor, nos Teus braços as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, Pai, a correria do nosso dia a dia, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que quem já experimentou da Sua presença, Senhor, é como se a gente não visse o tempo passar. A gente entra num ambiente totalmente diferente, a gente se sente abraçado por Ti, a gente se sente atraído, a gente se sente num lugar de segurança, Pai, onde a gente está envolto pela Tua presença. E eu sei, Pai, que a gente começando com 5 minutos do nosso dia, Senhor, quando a gente for ver, a Sua presença vai inundar os nossos secretos, a Sua presença vai inundar os nossos corações, Pai, e ali a gente vai passar 1, 2, 3 horas, não sei, Senhor, a gente vai passar ali o tempo que for necessário para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para descobrir a Sua vontade, Pai, para conhecer o Seu coração, para que o nosso coração cada vez mais diminua, Senhor, para que o nosso coração seja despedaçado, Pai, e que a cada vez que a gente entrar na Sua presença, Senhor, que um pedaço do nosso coração seja deixado ali, Pai, para que a gente possa ter um pouco mais de Ti, Senhor, para que a gente possa ter um pouco mais do Seu coração, Pai, para que a gente possa ter um pouco mais da Sua vontade, Senhor, para que a gente possa, Senhor, olhar para os nossos irmãos e antes de pensar qualquer coisa, antes de achar qualquer coisa, a gente olhar com seus olhos de amor, olhar com seus olhos de bondade, Pai. Ali a gente acabou de ler no texto, Pai, do jovem rico, que ele perguntou, Senhor, como que ele faria para herdar a vida eterna, Pai. E o Senhor, antes de pedir qualquer coisa para ele, está escrito ali que o Senhor o amou. Então, Pai, mesmo ele negando, mesmo ele tendo saído dali triste, Pai, o Senhor o amou. O Senhor o amou primeiro, Senhor. E foi isso que o Senhor fez na cruz por nós. O Senhor nos amou primeiro, Pai. E não tem palavras, Senhor, que possam descrever a nossa gratidão, Pai, o nosso amor por Ti também, Pai. Porque o Senhor não precisava ter feito isso, o Senhor não precisava ter saído do Teu trono, ter enviado o Teu Filho para morrer por nós, mas mesmo assim o Senhor olhou para a Sua criação, o Senhor nos amou primeiro e o Senhor veio para este mundo, morreu por nós, para que hoje a gente pudesse estar aqui, Pai, pudesse estar aqui pedindo a Sua presença, pedindo para que o Senhor nos atraísse, pedindo para que o Senhor tocasse o nosso coração, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Eu Te agradeço pela oportunidade, Pai, de poder desfrutar disso, Senhor. Eu Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, que está desfrutando dessa presença maravilhosa, Pai. Essa presença de paz, essa presença de cuidado, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Não tem nada melhor do que estar na Sua presença, Senhor. Não tem nada melhor do que ficar aqui contigo. Não tem nada melhor do que passar tempo contigo, Pai. Que cada um, quando chegar no seu secreto, Pai, possa se lembrar, Senhor, de como é a Sua presença e ansiar cada dia mais, ansiar cada vez mais por isso, Senhor. Que possa cada vez mais o coração ser atraído por Ti, Pai. E que haja realmente transformações de vida, Senhor. Nós abrimos mão, Pai, mais uma vez a gente declara aqui, Senhor, que a gente abre mão das nossas vontades, dos nossos desejos. A gente abre mão de tudo por Ti, Pai. A gente abre mão para ter o Seu Santo Espírito, Senhor, dentro da gente, nos falando o que fazer, nos dirigindo para o que fazer, Senhor. Eu sei, Pai, que muita gente aqui tem amizades lá fora, Pai, e muitas vezes sabem de coisas que olham assim e vê que a solução é somente o Senhor, Pai. Então, Pai, cada um que está aqui, Senhor, tem autoridade de filho, Pai, tem autoridade
de ser adotado por Ti e de orar com essas pessoas, de levar uma palavra. O Senhor mesmo disse que apenas da gente ler a palavra na hora que a gente precisasse de falar alguma coisa, o Seu Santo Espírito nos traria a memória e seria Ele falando através de nós, Pai. Então que a gente tenha mais disso, Senhor, mais ousadia, Pai, para poder ir nos nossos irmãos, naquelas pessoas que estão perto e não Te conhecem, que a gente possa ter, Senhor, essa sensibilidade de tocar elas, de amar elas como o Senhor nos ama, Pai. Porque esse amor é incomparável, Senhor, esse amor é incrível, Pai. E eu Te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Ítalo, toca a palavra. Boa noite. Alô? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Agora, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos. Amém? Amém? Agora sim ouvi. Maravilha. Esmiuça o meu coração, né? É o tema proposto para nós essa noite. É um tema bem difícil. É um tema bem confrontante. É um tema que, confesso, quando eu estava estudando para estar aqui, fui muito confrontado por Deus. E não tem como ser. Hoje vai ser um pouco difícil, né? Bastante folga aí, vamos seguir aqui na medida do possível, né? Mas vai ser um tema, vocês vão perceber que é um tema muito conflitante, um tema que me confrontou bastante nesse período. E, Fernandes, você pode aumentar só um pouquinho para quando os fogos explodirem eu conseguir me ouvir, que aí eu, por favor, obrigado. Queria convidar todos vocês a deixar a Bíblia aberta em Salmo 51, que vai ser a nossa... A gente vai ler ele inteiro hoje, tá? A gente vai olhar um pouquinho para o contexto do Salmo 51, entender um pouco do porquê ele foi escrito e do que tem lá de conteúdo para nós. Vamos ler por enquanto só o verso 17, que é a referência do nosso culto de hoje, né? E vai dizer assim, Salmo 51, 17, na versão NVI: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Convido você a orar neste momento. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento aqui que temos, ó Pai, em Tua santa presença, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, pela oportunidade, Senhor Jesus, que já tivemos de ouvir o Senhor falar, ó Pai, através do louvor, de ouvir o Senhor falar através da Tua ministração, ó Deus, e que possamos continuar a ouvir o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossos corações, a Tua palavra que será exposta aqui neste momento, ó Pai, assim como já falou comigo, que fale, ó Pai, aos corações de todos que vão ouvir essa mensagem aqui e depois daqui, ó Deus. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Esmiuça o meu coração. Como o Luiz já falou aqui pra gente, esmiuçar é fazer em pedaços, é esmigalhar, né? é triturar, é destruir em pedaços. E algumas outras duas palavras que surgem aqui nesse versículo 17 que a gente leu, eu queria trazer o significado só para a gente se situar um pouco melhor, que é quebrantado. O que é quebrantado, que a gente fala bastante? Quebrantado é estar sem forças, estar debilitado, fraco. Quando você se quebranta, você se coloca sem forças ali na presença de Deus. Você se coloca quebrantado, fraco ali na presença dEle e é um coração contrito, aquele que sente arrependimento. É o coração que está pesaroso, está cansado ali, que está em contrição, ele está ali arrependido. Guardando esses significados para a gente poder caminhar um pouco no culto hoje e entender, né? Eu queria começar com esse tema falando da história de um personagem bem famoso na Bíblia. Uma história também bem conhecida, acredito que por todos vocês. Vou começar a falar sobre ela, vocês vão lembrar aqui. E é um homem que teve um coração esmiuçado, que ele teve um coração quebrantado.
pelo que ele passou aqui neste momento que a gente vai falar. Ele teve um coração muito confrontado por Deus, e esse foi um dos motivos que o tornou a ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A gente vai falar um pouco da história, de uma das histórias do rei Davi. Uma introdução para o nosso tema de hoje. Uma história muito conhecida. Davi ele foi muito conhecido, para contextualizar um pouco, ele foi muito conhecido pelas conquistas que ele teve. Ele sempre foi lembrado por nós assim, e pelo povo também, por um homem de muita bravura, um homem que derrotou um leão sozinho, por um homem que enfrentou um gigante em nome de Deus para defender o Deus dele, pela fé dele. Então ele era conhecido como esse cara que lutava por Deus. Ele era um homem que agradou todo o povo e agradou também ao rei Saul naquela época. Ele era um homem que sobreviveu às perseguições do rei Saul. Então ele era um homem que tinha uma certa imagem pública a zelar. As pessoas reconheciam a Davi. As pessoas tinham apreço pela imagem de Davi. Guarda essa informação, porque a nossa história, ela começa ali quando o rei Davi estava no seu palácio. E ao olhar pela janela, ele viu uma mulher muito bela, chamada Batseba. E a história conta que ele olhou aquela mulher, ele a desejou, e ele buscá-la, para que ele pudesse estar com ela. Se puder trocar o microfone, só porque está estralando bastante. Isso aqui? Som. Ei, aí, maravilha. Obrigado. Voltando, bem melhor, Voltando, Davi era um homem que tinha aquela imagem pública a zelar. E às vezes a gente passa por esse cenário também. A gente quer ter uma imagem boa publicamente. A gente quer que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós boas pessoas, enxerguem em nós pessoas corretas, que faz aquilo que é bom, que fala aquilo que é bom, que não faz coisas ruins, coisas erradas. A gente gosta de uma imagem dessa, Ninguém gostaria de ser olhado e visto como um traidor, alguém como um ladrão, ou alguma coisa ruim, um mentiroso. Ninguém gosta disso. A gente quer zelar por essa imagem. E Davi ali, após ter olhado e desejado e se deitado com aquela mulher, ele cometeu um grave pecado. Não quando ele olhou, mas quando ele desejou. Aquilo subiu no coração de Davi, o desejo pecaminoso de estar com aquela mulher, de deitar com aquela mulher, subiu ao coração do rei Davi. E às vezes a gente passa por algo semelhante, não por adultério como ele, mas a gente passa pelo mesmo contexto de olhar algo, desejar aquilo de forma errada e cometer o pecado. A gente pode desejar manter a nossa imagem a todo custo, e por isso mentir, e por isso manter nosso orgulho lá em cima e pisar em outras pessoas para fortalecer nosso ego, ou até mesmo na área da imoralidade sexual, como Davi, a gente pode acabar desejando uma mulher, desejando consumir pornografia ou alguma coisa do tipo. Esse mau desejo vem em nosso coração, e quando ele sobe no nosso coração, é muito difícil. É muito difícil porque o nosso corpo ele passa a agir em sentido daquilo. A nossa mente pensa naquilo, nosso corpo quer concluir aquilo, quer consumir aquilo, nossa natureza, nossa carne, nossa natureza pecaminosa, ela quer seguir naquilo. E foi o que Davi acabou fazendo. Ele tinha o Espírito de Deus com ele. Muito provável que ele tenha sido, de alguma forma, alertado, mas ele não deu ouvidos. Ele fez aquilo que o apóstolo Paulo orienta a gente não a fazer, ele abafou o Espírito de Deus. E ele seguiu, e ele cometeu o ato dele, aquele ato pecaminoso, o adultério. Seguindo na história, Davi, ele descobre que a Batseba engravidou, então ele manda chamar o marido dela, que estava na guerra, Urias, para ele voltar, deitar com ela, e que as pessoas não desconfiassem, achassem que o filho era de Urias mesmo. Muito malandro, Davi tenta contornar toda a situação. Perceba, ele tinha consciência que ele tinha feito algo errado,
mas ele não tinha se arrependido do pecado dele. Ele tinha consciência que ele fez algo errado, mas ele não tinha consciência, mas ele não confessou o pecado. Porque se ele não soubesse que ele tinha feito algo errado, ele não tentaria esconder. Porque ele chamou Urias para tentar disfarçar toda a situação. Às vezes a gente também age dessa forma. A gente pode acabar mentindo para esconder algum pecado nosso. Ou quando a gente comete um pecado, a gente não quer que as pessoas estejam junto para saber, a gente quer ocultar. Você não revela a mentira para outras pessoas. Quando você consome pornografia, você não consome ao lado do seu pai ou da sua mãe, você vai querer fazer isso sozinho. Você vai querer se esconder naquele momento. A gente está sempre querendo ocultar os nossos erros de alguma forma. E foi isso que Davi fez ali naquele momento. Ele tentou ocultar, ele tentou se esconder. E com esse plano frustrado, porque Urias não foi deitar com a mulher dele, Urias queria voltar para a guerra. Ao invés de Davi perceber que tinha pecado de novo, ele tenta mais uma vez remediar a situação. Então ele manda Urias para a guerra, só que para frente da batalha. Lá para o fronte, para que na guerra ele fosse morto. E aí, eis a situação de Davi, nesse momento. Davi toma Batseba como uma de suas 8 esposas, não bastasse 7, né, ele queria mais uma, tomou ela como esposa. E ali ele comete adultério, que tomou uma mulher que não era dele, e assassinato, porque ele matou uma pessoa inocente. Havia sangue inocente na mão de Davi. Passa-se o tempo de gravidez, os 9, 10 meses. Davi estava tranquilo. O coração de Davi estava tão duro, mas tão duro naquela situação do pecado que ele cometeu, que ele não tinha percebido, que Davi estava tranquilo. Davi, ele arrumou uma forma de anestesiar o próprio coração. A mente dele estava cauterizada, ele não sentia qualquer dor do pecado que ele cometeu, ele não sentia qualquer peso por ter adulterado e por ter assassinado. Aquilo não incomodava, ele dormia tranquilo durante todo aquele período. Então Deus levanta um profeta, Natã, envia Natã para falar com Davi. Ele, cego, não percebeu que Natã falava dele. Quando Natã o acusa diretamente, ele percebe que ele tinha errado. Somente aí, depois de tanto tempo, Davi percebe que tinha pecado. E aí, em 2 Samuel 12, 13, vai dizer assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Somente depois de tanto tempo, aquele coração duro de Davi foi esmiuçado. Somente depois de tanto tempo, aquela rigidez de não conseguir reconhecer o erro dele caiu por terra, foi feita em pedaços, e ele confessou o pecado dele a Deus e confessou o pecado dele a uma outra pessoa, a Natã, no caso. Às vezes a gente faz uma besteira e peca. Fiz besteira, pequei. E isso acaba afastando a gente de Deus. E aí você pode se perguntar nesse momento: me afastei de Deus, e agora o que eu faço para voltar para perto dele de novo? Como é que eu me achego perto dele de novo? E mesmo sabendo a resposta, quantas vezes que a gente não age da forma correta? A gente tenta buscar outra alternativa, a gente fica afastado de Deus durante 1 semana, 2 semanas, se sente afastado dele, aí vem no culto. Vem no culto, o louvor mexe com a gente, o louvor, o momento um pouco mais emocional, acaba mexendo um pouquinho, fala aquela palavra com a gente escuta a pregação, foi uma bênção, você se sente um pouco melhor, volta na semana e está do mesmo jeito. Se não pior, se não cometendo aquele mesmo pecado de novo. Quantas vezes isso acontece com a gente? Como se chegar a perto de Deus de novo? Você não precisa inventar nada novo. Eu queria dizer para você nesta noite que você não precisa inventar um método novo para se aproximar de Deus. Existe um único método que Ele deixou para nós, através de Jesus Cristo, através do sacrifício dEle, confessando o pecado a Ele, se arrependendo desse pecado, para que a gente se aproxime dEle de novo.
Ítalo, por que você começou falando dessa história de Davi? Né? Que a história de Davi tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. Porque depois desse episódio da história dele, Davi escreve o Salmo 51. Depois de tudo isso que ele passou, de ter adulterado, de ter assassinado, passar meses com o coração duro, ser confrontado, sofrer muita angústia, porque aquela criança nasceu, aquela criança adoeceu e depois morreu, e durante todo esse período ele sofreu, ele escreve o Salmo 51. E eu gostaria de ler com vocês hoje o Salmo 51, onde Davi ele expressa a alma dele em palavras. Eu queria que você lesse esse salmo como se fosse você falando para Deus. Eu queria que você trouxesse na sua mente, na leitura desse salmo, o pecado que você sabe que comete. Sim, é esse pecado mesmo que você pensou. Aquele que toda semana você acaba voltando a cometer, aquele pecado de estimação que você guarda, que você comete aí e esconde, e não quer que ninguém saiba, aquele pecado que às vezes te faz chorar, te entristece bastante, que destrói os seus relacionamentos, que destrói a sua vida, seja com Deus, seja os seus relacionamentos com amigos, com seus pais. Esse pecado, pensa nele e vamos ler esse salmo junto, como se você estivesse falando isso para Deus. Vamos ler em partes. Salmo 51, de 1 a 12. Eu vou ler na versão da NTHL. Vai dizer o seguinte, NTLH. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, ó Deus, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrantado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Por enquanto, até o verso 12. Amém? Depois de ter um coração duro pelo pecado, aqui tem o primeiro passo do esmiuçar do coração de Davi, do quebrantar de um coração. Ítalo, o que eu preciso fazer para o meu coração ser quebrantado? Aqui está a primeira coisa que Davi fez, no início desses versos. Ele se arrependeu do pecado dele. Ele se arrependeu do pecado dele, ele confessa esse pecado para Deus. Ele confessa que ele havia cometido um pecado muito grave. Ele confessa a Deus. E aí já tem um ponto um pouco complicado, porque a nossa geração, ela tem um hábito de querer mudar o significado das coisas. Aquilo que é pecado, aquilo que a gente chamava de pecado antigamente, hoje às vezes é só um deslize. Ah não, foi um vacilo que eu cometi. Putz, fiz uma besteira. Todo mundo erra. Foi só um erro que eu cometi. E a gente dá outros nomes naquela tentativa de minimizar um pouco o nosso pecado. Se você pecou, chame ele de pecado. Se você pecou, dê um nome para esse pecado. Não minimize ele, mas olhe para ele como ele realmente é e confesse esse pecado.
o pecado que a gente comete não é um pequeno deslize, não é um pequeno erro, mas ele é uma transgressão. Ele é uma ofensa feita contra um Deus santo e justo. E Davi fez isso. Ele olhou para o adultério que ele tinha cometido e conscientemente ele viu: fiz besteira, preciso dar um jeito de tentar arrumar isso. Ao invés de olhar para aquilo e falar: pequei. Conscientemente ele percebeu que errou, mas ele não percebeu que pecou. E quantas vezes que a gente faz isso hoje também? Cometi uma besteira contra o Luiz. Mas tá de boa, Luiz é meu amigo, tá tudo certo. Então dei uma mancada com a Thaís, que é minha namorada, mas é minha namorada, ela vai me perdoar, tá de boa. E eu não confronto o meu pecado. Isso vai gerar morte, isso vai gerar destruição, isso vai gerar um coração duro, assim como aconteceu com Davi. Então, o primeiro passo, confessa. Confessa o seu pecado e confessa para aquele contra quem você pecou. Ele fala: Deus, contra ti, somente contra ti, pequei. Ele reconhece que ele feriu a santidade de Deus que estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava em Davi. E ele reconhece que ele cometeu esse pecado contra a santidade de Deus. Uma coisa que eu queria alertar, irmãos: não confundam, tá? Não confundam a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. O diabo vai dizer para você: você pecou, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito, esconde isso aí. Esconde, porque se descobrirem, sua vida acabou. Não vão nem querer olhar para você. Sair contigo de novo? Não vão. Vão te ver como outra pessoa. Mas o que o Espírito Santo de Deus diz é: você errou, você pecou, se arrependa. Se arrependa, porque Deus vai te olhar com amor. Ele é justo, e o amor dele, a misericórdia dele vai te abraçar de novo. Você pecou, não importa o que você fez, não importa o seu pecado. Ele quer estar contigo de novo. Ele quer te abraçar de novo. A graça dele nos atinge todos os dias. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E por causa disso a gente é atingido por ele de novo. Não confunda a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. E depois do arrependimento de Davi, depois que meu coração for quebrantado e eu me arrepender, o que acontece comigo, Ítalo? Você pode me perguntar: o que acontece comigo? Eu diria que acontece com você vai ser destruído. Não somente o ser destruído, esmiuçado, mas ter o ser destruído. O seu ser destruído. Você será destruído. Em que sentido, Ítalo, você está falando isso? Davi sabia que o pecado dele permeava o próprio ser dele. No versos 5 ao 7, se quiser acompanhar comigo, Davi vai falar o seguinte: de fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Ele sabe que o pecado estava nele. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Profundamente triste, profundamente arrependido do pecado dele, Davi confessa aquele pecado e ele se humilha diante de Deus. Ele rasga a alma dele diante de Deus. Ele fala o que ele fez, ele fala tudo o que ele está sentindo, toda a dor que ele está sentindo, o quanto aquilo está incomodando ele. Ele dá nome para os sentimentos dele, dá nome para a dor dele. Ele descreve aquilo. O quão importante é esse passo, porque, como a gente leu no verso 6, o que Deus quer é um coração sincero. Não tenta minimizar, não tenta esconder, arrumar justificativa para o seu erro. Seja direto e sincero: Deus, eu errei, eu pequei contra ti. Esse pecado está me causando dor, está me deixando triste, está me afastando da minha família, eu não consigo mais conversar com o Senhor, eu não consigo ouvir mais a sua voz. Tira isso de mim. Tira isso de mim, afasta isso de mim. Me dá um coração sincero,
para falar com o Senhor. E no verso 8, na parte A, ele vai falar: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Davi parou de ouvir. E que sons de alegrias e felicidades eram esses? Ele parou de ouvir aquilo que dava alegria dele viver. Ele parou de ouvir a voz de Deus que estava com ele. Sabe quando você peca? Isso acontece quando eu peco também. A gente acaba, por constrangimento do amor dele, que nos aceita, a gente às vezes acaba se afastando e para de ouvir a voz dele. E na semana passa, a gente não ouviu nenhuma vez. Ele estava falando com a gente, mas nenhuma vez sequer conseguimos prestar atenção e ouvir a voz dele. Davi estava desesperado. Ele: me faz ouvir de novo a tua voz. Eu preciso ouvir de novo a tua voz. A tua voz me dava combustível, ela me motivava, ela me alegrava para a semana, mas eu não estou ouvindo a tua voz. Quantas vezes você já ficou perdido por não conseguir ouvir a voz de Deus em uma decisão que precisava tomar? Quantas vezes não ouvir a voz de Deus te entristeceu o seu coração? E na parte B do verso 8, ele vai falar: e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, em algumas versões, meus ossos quebrados, eu serei feliz de novo. Davi não está mais se importando com o que vai acontecer com ele. Quando ele confessa o pecado dele por arrependimento, ele não se importa mais do que vai acontecer com ele. Lembra que eu falei no começo? O povo conhecia Davi pelas bravuras dele, por ter defendido o nome de Deus em guerra, pelas conquistas dele. Ele tinha uma imagem pública a zelar. Davi não estava mais se importando com a imagem dele. Davi não estava mais se importando com aquilo que as pessoas veriam dele. E eu queria falar uma coisa para você. Guarde isso. Para que a imagem e semelhança de Deus permaneça em nós, a nossa imagem que construímos precisa ser destruída. Para que a imagem e semelhança de Deus permaneça em nós, a nossa imagem que construímos precisa ser destruída. O esmagar de Deus, assim como Davi falou ali, vai me trazer alegria. Vai me trazer alegria porque a imagem que eu construí e que deixou meu coração duro foi com base em pecado. Mas a imagem de Deus, após destruir a minha, vai vir como transformação de vida, vai vir como uma vida nova sobre nós. E é isso que traz alegria, isso gera alegria no coração de Davi. Após arrependimento, após confissão do pecado dele, ele clama, destrói. Ainda que eu sinta essa dor, eu vou sentir alegria, porque eu vou te ouvir de novo. Porque o Senhor vai estar perto de mim de novo. Eu vou conseguir me relacionar com o Senhor de novo. E maior alegria do que isso, eu sinceramente desconheço. Um outro aviso: não confundam remorsos com arrependimentos. O remorso, assim como aconteceu com Davi, traz uma consciência do seu erro. Você se entristece, mas isso não muda a sua vida. Um arrependimento, ele traz mais que consciência do erro, ele traz uma confissão do pecado, traz uma confissão do erro, um reconhecimento. E a partir disso, ele gera mudança de vida. Seguindo, após esse pedido de Davi, de ter o seu ser destruído, o seu coração quebrado, para que ele pudesse ouvir a Deus de novo, Davi clama a Deus por regeneração. Acompanha comigo do verso 9 ao verso 12.
do verso 9 ao verso 12, Davi vai falar o seguinte: não olhes, Deus, para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ou em algumas versões, cria em mim um coração puro e renova-me conforme a tua vontade. No verso 11, não me expulsa da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Davi clama pela regeneração. Ele fala: Deus, cria em mim um coração puro. E o coração puro é totalmente importante e fundamental neste momento, porque foi ali que Davi pecou primeiro. Jesus vai falar quando você já deseja uma mulher em seu coração, você já cometeu o adultério, porque é ali que surge o pecado, no desejo do coração. Davi olhou Batseba e desejou-a, ali surgiu o pecado. É ali que mora a nossa maldade, é ali que mora as nossas más intenções. E quando ele fala para Deus: Deus, cria em mim um coração puro, essa palavra cria é a mesma que é usada em Gênesis 1, quando Deus cria. Então criou Deus. É fazer novo, mas é fazer novo a partir dele mesmo. Deus cria o mundo a partir dele. Deus cria, Davi clama, cria um coração em mim a partir do Senhor, que vem do Senhor. Me dá esse coração. Não resgata aquele que eu já tenho, não regenera aquele, mas cria em mim um coração novo, porque o meu está cheio de maldade. Porque eu sei que se eu ficar com o meu, eu vou cair de novo, eu vou errar de novo. E isso é muito difícil para nós. Isso é muito difícil. Eu acredito que você vai concordar comigo. Isso é muito difícil, porque o ato de receber um coração novo não é literal receber um coração novo, mas é ter um coração que não tem aqueles mesmos desejos pecaminosos, aquelas mesmas vontades que fez a gente cair. Só que aquela vontade, ela é prazerosa. Aquela vontade traz uma alegria momentânea para as nossas vidas. Aquela vontade, a gente não quer largá-la 100%. A gente quer reconhecer o erro, às vezes você reconhece o pecado, mas criar um coração novo e receber esse coração de Deus, eu arrisco dizer que é um passo muito importante para reconhecer o genuíno arrependimento. Receber um coração novo de Deus e querer, assim como Davi pediu, querer ter esse coração, pedir para Deus esse coração, olhar para aquele eu antigo, eu olhar para o meu ídolo antigo, Luiz olhar para o Luiz antigo dele, vocês olhar para o seu eu antigo e detestar, olhar para o que você fez e sentir nojo daquilo, querer se afastar o máximo daquilo, e desejar e pedir para Deus e caminhar em sentido disso. Eu acho que é como eu tentaria resumir: o criar um coração novo, receber um coração novo de Deus. E ele fala: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva o desejo de ser obediente. Davi tinha perdido toda a alegria dele. Ele estava vivendo de uma forma totalmente automática, anestesiada, com um coração duro. Ele tinha perdido a felicidade de ter a certeza que Deus estava com ele. E eu sei que quando você comete um pecado na sua semana, quando você se afasta de Deus, essa alegria também vai embora. E quando ela aparece de novo, o seu coração, ele sente algo diferente, ele queima. Você sente uma alegria que é difícil às vezes colocar em palavras, é difícil explicar, mas que você quer continuar sentindo. E se você não sentiu isso ainda, Deus te convida esta noite para sentir. Ele te convida para que você largue sua vida de pecado, para que você confesse seu ato e clame a Ele: Deus, me dá um coração novo.
Me dá um coração que vai desejar as coisas que o Senhor deseja. E Davi, ele segue no Salmos 51 para um ato de reconciliação com Deus. Do verso 13 ao verso 17, ele vai dizer o seguinte: então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. O Senhor põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti, ou que holocaustos sejam feitos. No verso 17, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou na versão que a gente leu no começo, o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Nesse ato de reconciliação, utilizando o exemplo de Davi para nós, ele não liga mais para a imagem dele. Após ser destruído, ter o seu ser destruído, ele não está mais nem aí, porque os outros vão pensar dele. Quando ele fala, então ensinarei os teus caminhos, ele está falando, Deus, a partir da minha experiência, disso que eu acabei de viver com o Senhor, do pecado, que me machucou, que me afastou de ti, mas agora eu estou próximo novamente. A partir disso, eu ensinarei os teus caminhos. A partir disso, quando ele fala isso, ele está falando, Deus, não importa mais a minha imagem, porque eu vou ensinar o teu caminho, então importa a imagem que o Senhor construiu em mim. Quando ele fala isso, Davi está disposto ao destruir a própria imagem e mostrar a imagem e semelhança construída por Deus na vida dele. Quando você, quero falar para você agora, quando você está disposto a falar do seu pecado como fonte, como mudança de vida, como você deixou esse pecado, você já confessou ele, aquilo não te incomoda mais, quando você está disposto a utilizar isso como um exemplo para que as pessoas saiam dessa vida e conheçam os caminhos de Deus, o seu coração já está totalmente quebrantado na presença do Senhor. O seu coração está totalmente contrito e esmiuçado na presença do Senhor. Você já vai estar desfrutando de um momento muito bom em intimidade com Deus, ao ponto que não importa mais o Ítalo, não importa mais o Caio, não importa mais o Bruno, o Alisson, a Nicole, você que está me ouvindo, não importa mais você, mas importa que as pessoas vejam a imagem e semelhança de Deus. Não importa se eu sou líder de ministério, não importa se eu toco aqui na frente, não importa se eu canto, não importa se minha mãe me vê como um bom filho, se meu namorado e minha namorada me vê como um bom companheiro, se me veem como um bom amigo. Não importa. Importa a imagem de Deus restaurada em mim. Importa a imagem de Deus restaurada em mim. E isso gera vida. Isso gera vida. Davi continua falando, não te agradas em sacrifícios e holocaustos. Não te agradas em sacrifícios e holocaustos. Eu queria te fazer uma pergunta. Para você que ainda está se perguntando, o que eu preciso fazer para me chegar para perto de Deus? Eu queria perguntar, o que você tem tentado sacrificar para se aproximar dele? O que você tem tentado sacrificar para chegar perto de Deus? Que favores você tem feito para tentar compensar aquele pecado que você cometeu? Ah, não, eu pequei, fiz besteira, pequei, percebi que pequei, mas hoje eu vou para o culto e está tudo certo, fico mais tranquilo. Ou então pequei, eu vou colocar um louvor aqui para ouvir, porque quando eu escuto um louvor,
eu me sinto melhor. Ou pequei e preciso esquecer isso aí. Vou colocar uma série para assistir, vou jogar alguma coisa com os meus amigos, eu vou sair, vou me divertir, preciso esquecer isso daí. O que você tem tentado sacrificar? Não tenta criar algo novo, não tenta criar um sacrifício novo. Nada disso vai servir. Nada disso vai servir. Não é dessa maneira. O Senhor tem prazer numa vida transformada, na pessoa transformada. A maneira é através do arrependimento. Pela cruz de Cristo. O sangue derramado lá, o sacrifício de Jesus derramado por nós, foi o sacrifício suficiente. Foi o único sacrifício que precisou e o único suficiente que permitiu e que permite e que vai continuar permitindo que a gente consiga confessar, que você consiga confessar o seu pecado, se arrepender e conseguir ouvir a voz de Deus de novo. Conseguir ter uma vida transformada, se relacionar com Ele, produzir vida novamente. Somente através de um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Volta a primeira pergunta de novo. Foi tudo isso que Davi narrou nesse salmo. Foi tudo isso que ele vivenciou após pecados que hoje assustariam qualquer pessoa. Um adultério e um assassinato. Se uma pessoa chegasse para você hoje e falasse que cometeu esse pecado, qual que seria a sua reação? Pecados que espantariam pessoas hoje. Deus olhou para Davi e o quis perto dele ainda assim. Deus olhou para Davi com um coração arrependido e ainda assim o aceitou novamente. Claro, Davi sofreu as consequências do erro dele. Ele padeceu muito quando aquela criança nasceu. Ele passou semanas, se não me engano, 14 dias sem comer, chorando, clamando para Deus por misericórdia, mas ainda assim aquela criança faleceu. Davi teve a sua imagem manchada, mas ele não estava ligando mais para ela. O que importava era o relacionamento dele com Deus. Não importa o que você fez, eu não sei exatamente qual é o seu pecado, eu não sei exatamente aquilo que você tem feito, aquilo que você tem cometido. Eu não sei se você é uma pessoa que mente bastante, uma pessoa que se orgulha, tem um orgulho muito grande, um ego muito grande, quer estar sobre os outros a todo momento. Se você é uma pessoa que se ira muito fácil e machuca os outros e briga com todo mundo, eu não sei se é esse o seu problema. Eu não sei se você tem enfiado em uma vida de imoralidade sexual e tem buscado pornografia e tem buscado alívio nessas coisas. Eu não sei se é esse o seu pecado. Eu não sei se você tem o que você tem feito exatamente. Mas eu quero dizer para você que não importa o que você fez. Quando você se arrepende, confessa o seu pecado e clama a Deus, sinceramente, por uma mudança de vida. Por Cristo Jesus, Deus atende, Ele te perdoa, Ele te regenera, Ele te traz para perto dEle novamente. Você volta a ouvir a Ele como antes, você volta a desfrutar de um relacionamento junto dEle como antes. E é isso que Ele tem para nós. A vida, às vezes, ela pode ser muito dura, às vezes a gente passa por caminhos muito difíceis. A gente passa muitas vezes, ou tantas vezes, pela prática do mesmo erro, que aquilo torna o nosso coração duro. A gente tem dificuldade de ouvir, dificuldade de dar o braço a torcer, assim como Davi não percebeu que estava errando desde o começo. Mas tem um caminho, tem uma alternativa. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente, neste momento. Esmiuça o meu coração é o nosso tema de hoje. Deus, Ele quer esmiuçar, Ele quer quebrantar o seu coração. Se apresente a Ele com esse coração quebrantado. Se apresente a Ele de forma humilde e sincera. Fale aquilo que você tem feito para Ele.
Queria convidar vocês a curvar as suas cabeças neste momento e trazer à sua memória esse pecado que você sabe que comete. Esse pecado que você sabe que está aí dentro, que dia após dia, semana após semana, você cai nele de novo. Esse pecado que, você sabe o que eu estou falando, né? Esse pecado que está aí dentro, que tem te cansado, tem te entristecido, tem te deixado mal. Esse pecado que está aí dentro, que tem deixado um rastro de destruição na sua vida. Esse pecado que está aí, que você comete, que te afasta de Deus, que te impede e te atrapalha de desfrutar de um devocional com Deus diariamente. Esse pecado que te afasta dos seus relacionamentos, que destrói o teu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com os teus amigos, com seus irmãos. Esse pecado que está aí, que te afasta do seu namorado, da sua esposa, do seu marido. Você sabe do pecado que eu estou falando. Se isso te incomoda, se isso tem te atrapalhado, se você sabe que isso é um erro que você tem persistido, é um pecado que assim que você comete, você fere a imagem santa de Deus, você se afasta dele e você não quer mais cometer isso. Se você quer se afastar disso, se você quer deixar essa vida de lado e buscar algo novo, eu te convido essa noite. Se esse desejo, se essa vontade está aí dentro, e Deus está te convidando para isso essa noite, eu te encorajo, confessa isso para Ele. Fala: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho explodido, eu tenho xingado as pessoas, eu tenho ofendido as pessoas. Deus, eu tenho mentido de uma forma para esconder os meus erros, ó Pai. Senhor, eu tenho muito orgulho dentro de mim, ó Pai. Eu olho para as pessoas e sou muito maior do que elas. Fico pensando desse jeito, ó Pai. Não quero mais isso, ó Pai. Quando eu estou sozinho, eu fico olhando coisas erradas na internet, ó Deus. Eu não quero mais essa vida, ó Pai. Confessa o seu pecado. Fala para Ele: Deus, eu pequei. E pequei contra o Senhor, ó Pai. Pequei contra Ti. E me afastei de Ti. E deixei de ouvir a Tua voz. E não tenho mais conseguido Te ouvir, ó Pai. Isso me causa agonia. Isso me causa um desespero. Clama para Ele: Deus, destrói essa minha imagem. Destrói esse meu ser. Pede para Ele: Deus, me dá um coração novo. Me dá um coração cheio das Tuas vontades, cheio dos Teus desejos. Um coração que está próximo de Ti, que quer se aproximar de Ti, ó Pai. E me faz novo de novo, ó Deus. Santo Espírito de Deus, clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite. Clamamos a Ti, ó Deus, porque somos falhos, ó Pai, porque dia após dia, semana após semana, a gente continua pecando ainda, ó Pai. A gente continua falhando, a gente continua errando. E quantas vezes, ó Deus, a gente esquece que o caminho de volta para Ti é o arrependimento, Pai. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Perdoa-nos por esquecer que o Teu amor é tão grande, ó Pai, que nos manteve vivo até hoje e continua nos perdoando, ó Pai. Perdoa por esquecer, ó Pai, da Tua graça. Perdoa-nos por esquecer a Tua misericórdia, ó Deus, e nos atinge com elas novamente. Olha para nós, ó Deus, com Teu olhar de amor e nos vai sentir mais próximos de Ti novamente, ó Pai. Que essa imagem que a gente tenta preservar, ó Pai, de nós mesmos,
seja destruído em Teu nome, ó Pai, para que aquilo que venha a restar em nós seja algo mais parecido contigo, ó Deus, seja algo que tenha a Tua imagem, seja algo que tenha a semelhança ao Senhor, como deveria ter sido desde o início, ó Pai. Ajuda, Deus, ajuda-nos a construir essa imagem, ó Pai. Ajuda-nos a fazer com que as pessoas percebam essa imagem, ó Pai, parecida contigo. E essa imagem não é de uma pessoa que nunca erra, não é de uma pessoa que nunca peca, mas é de uma pessoa que se arrepende. Não importa o pecado que ela cometeu, mas ela se arrepende. Transforma nossos corações, ó Pai, transforma nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a confessar esse pecado a um nosso irmão também, ó Pai. Que possamos confessar esse pecado para alguém próximo, um irmão espiritual, alguém na fé, ó Pai, um amigo muito próximo, assim como o Tiago fala, Pai, que precisamos confessar nossos pecados ao Senhor para que sejamos perdoados, mas aos nossos irmãos, ó Pai, para que a gente desfrute da cura, ó Pai, para que a gente desfrute da mudança de vida, ó Pai, para que a imagem destruída ela venha a público, é transformada também. Derrama a mudança de vida em nossos meios, ó Deus. Clamamos a Ti por isso, ó Pai, queremos mais de Ti, ó Deus, em nossos dias. Queremos desfrutar de mais e mais de Ti, ó Deus. Quando te encontrei, tudo novo você fez, nos abraços.
tocar o coração de cada um que está aqui essa noite. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, por esse momento, Senhor, por ter o privilégio, Pai, de estar com os meus irmãos, Pai, na sua casa, de ter o privilégio, Senhor, de estar cultuando, Pai, com os meus amigos, com os meus irmãos, Senhor. E o meu pedido essa noite, ó Pai, quebrando os nossos corações, Senhor, toca-nos de novo, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, das dificuldades de cada um aqui esta noite, Senhor, de cada um que vai ver este culto, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, e o Senhor é capaz, Senhor, o Senhor nos capacita, Senhor, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ter o desejo de te buscar, Senhor, mais e mais, Senhor. Eu venho lhe pedir, Senhor, quebrando os nossos corações, Senhor, mostre, Senhor, que os pecados, Senhor, não são maiores que nós, Senhor, que o nosso desejo, Pai, de buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos de Você, Senhor, venha a nossa força de lutar, Senhor, de mostrar cada dia mais, Senhor, o nosso anseio por Ti, ó Pai. Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor, abençoa-nos, Senhor, no nosso entorno solar agora, ó Pai. Eu venho lhe agradecer, ó Pai, por esse momento de louvor, de adoração, da ministração da palavra, Senhor, pela vida do Ítalo que trouxe a palavra, Senhor. E, Senhor, que nós possamos aplicar todos os dias, Senhor. Que não acabe aqui, Senhor. Que não acabe aqui o desejo, Senhor, de te buscar, ó Pai, mas que a gente aplique cada dia mais nas nossas vidas, Senhor, o anseio, o desejo de te buscar, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser espelhos para os nossos amigos que não são da igreja, Senhor, nossos amigos que não conhecem a Ti, Senhor, que eles possam, ó Pai, ver Você através das nossas vidas, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. Amém. A gente está caminhando para o final já, né? Só queria encorajar você. Confesse esse pecado a Deus e confesse também ao irmão. É muito importante. Isso é uma coisa que eu sou muito grato a Deus, é por ter pessoas próximas, amigos espirituais, em que eu posso falar dos meus erros, dos meus pecados. Essas pessoas vão continuar me olhando como um amigo. Elas não vão me condenar, elas vão me olhar como um irmão. Se você não tem essa pessoa do seu lado, ore a Deus pedindo por ela. E eu queria dizer para você que aqui, nessa igreja, há muitas pessoas qualificadas que têm esse perfil. Se você não tem alguém próximo de você, busca aqui dentro. Se você vir falar comigo sobre qualquer coisa, eu não vou te julgar, eu não vou te condenar. Tem pessoas que eu tenho certeza aqui que agiriam dessa forma também. O Luiz é um amigo meu que eu posso falar qualquer coisa, ele não me julgaria por isso. Tamires também está aqui, o Silas também, líder dos adolescentes, faria a mesma coisa. Busque uma pessoa. Ore a Deus e busque uma pessoa. E confesse a ela. Para que essa luta não seja só sua, mas seja também caminhando junto com algum irmão. Amém? É isso. Queria convidar vocês para se colocarem em pé, para a gente pudesse orar, encerrando e nos despedir nessa noite. Foi uma noite um pouco difícil, algumas coisas acabaram dando bastante errado, a internet caiu, fogos lá fora, mas eu creio que a mensagem de Deus ela foi transmitida, ela foi pregada e a semente foi lançada. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor nos deu, Pai. Clama a Ti que o Teu Santo Espírito, Deus, trabalhe no nosso coração e nos esclareça aquilo que talvez não tenha ficado tão claro, Pai. Que a gente perceba, que a gente dê continuidade, ó Deus, aquilo que entendemos a Tua mensagem nesta noite. Nos leva, Pai, para casa, possamos ter uma noite e um próximo dia na Tua presença, buscando mais de Ti, ó Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém?